Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de Biologia. E no vídeo de hoje daremos início às aulas sobre fisiologia vegetal, hein? Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e hoje daremos início às aulas sobre fisiologia vegetal. E eu estarei dividindo essa aula em 3 partes, tranquilo? Bem, é o seguinte, fisiologia vegetal é a parte da biologia que vai estudar o funcionamento normal, tá certo? Do organismo das plantas. Vai incluir a nutrição vegetal, o crescimento, a ação dos hormônios vegetais, a floração e até os movimentos das plantas, tá certo? Então, tudo isso vai entrar dentro desta área, beleza? Olha só, nós temos elementos químicos que são essenciais às plantas. Aqui eu vou mostrar para vocês os macronutrientes, que são os elementos químicos necessários, mas esses macronutrientes têm que ser em grandes quantidades. E nós temos os micronutrientes, que são os elementos químicos também necessários, porém em pequenas quantidades. Nós temos, neste quadro, do lado esquerdo os macronutrientes e do lado direito os micronutrientes, certo? Então, olha aí, ó, macronutriente, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, potássio. Então, nós temos N, né, nutrientes. E dos micronutrientes, nós temos cloro, ferro, boro, manganês, sódio, zinco, cobre, níquel. Até dá para cansar, né? É claro! Mas então são vários macro e micronutrientes. E é o seguinte, eles são importantes porque, presta atenção, os macronutrientes, eles vão fazer parte da constituição das moléculas orgânicas das plantas, tá? Por exemplo, cálcio está fazendo parte da constituição da lamela média, certo? E o potássio vai regular a pressão osmótica no interior da célula vegetal, tá? E o magnésio é um componente da clorofila. Vamos lá. O que mais, professor? Os micronutrientes, né? Nós temos aí inúmeros, não vou ficar citando todos, né? Então, esses micronutrientes vão atuar como cofatores das enzimas. Se você não sabe o que é cofator, calma, eu vou estar postando uma aula sobre proteínas, as enzimas, os aminoácidos e também sobre esses cofatores e você vai estar entendendo tudinho, beleza? Vamos lá. Esses carinhas aqui são necessários em pequenas quantidades, certo? Vamos entender uma coisa. Olha só, para que a planta se desenvolva, funcione de maneira adequada, todo o seu organismo, ela precisa que os solos tenham os nutrientes necessários. E quando nós temos um solo deficiente, nós temos que corrigi-lo. É mesmo, é? Então, nós podemos usar adubos orgânicos, né? Que são restos de alimentos, restos de vegetais, fezes de animais, né? E no processo de decomposição dessa matéria orgânica, vai haver a liberação dos elementos. Então eles vão entrar aí, ser absorvidos pelo solo, a água vai pegar uma parte, tal, vai... E com isso, as raízes das plantas vão absorver esses nutrientes e eles vão entrar na cadeia alimentar novamente. Com isso, as plantas não terão deficiência nesses nutrientes, entenderam? Só que, gente, matéria orgânica em excesso, sem cuidados, pode trazer doenças, tá? O que eu quero dizer? Porque nós temos mosquitos vetores que utilizam matéria orgânica para se reproduzir. Você sabe de qual doença que eu estou falando? Não sei. Não?
Então eu vou estar deixando aqui um link para você ser redirecionado para uma das aulas onde eu estou falando sobre essa doença, combinado? Não vou dar o spoiler, tá? Belezinha? Depois você vai lá e dá uma olhada, muito interessante. Vamos lá. É o seguinte, nós podemos também utilizar adubos químicos, tá? Eles vão conter sais minerais com os seguintes macronutrientes. Nós temos aí, ó, nitrogênio, fósforo, potássio, tá? Só que é o seguinte, a adubação excessiva pode causar a contaminação de lagos, rios, mortes de animais e possíveis problemas à saúde. Não sei se vocês já lembram, né? Porque provavelmente vocês já estudaram isso. Vocês lembram da eutrofização? É um processo que se dá devido ao excesso de nutrientes que está sendo disponibilizado para as algas aí nos lagos. Um ótimo exemplo de processo de eutrofização, né, é lá na Lagoa da Pampulha. Nós temos lá um processo ali, algas pegando ali a superfície da água todinha. Beleza? Vamos lá. Eu ainda vou estar gravando essa aula, por isso que eu não vou deixar link nenhum para vocês. Vamos lá. E o que mais que pode ser feito? Por exemplo, no solo aqui da região onde eu moro, que é o Cerrado, nós temos um solo muito ácido. Então nós utilizamos a cal para corrigir. Nós temos aqui então o carbonato de cálcio, que está sendo colocado por esse senhor aí na terra, para reduzir essa acidez, porque o solo ácido ele vai prejudicar o funcionamento normal do organismo da planta, ou seja, a fisiologia, tá certo? Vamos lá, absorção de água e sais minerais pelas raízes. Vamos entender como isso acontece. Olha só, o local de absorção, como eu falei nas aulas anteriores aí, você assistiu a aula de organologia vegetal? Não. Não? Então vou estar deixando aqui o link. Você primeiro vai assistir as aulas anteriores de histologia, organologia, aí depois você vem para cá, tá certo? Senão você vai embaralhar tudo, combinado? Então vou deixar aí o link para vocês, tá? E é o seguinte, através dessa zona pilífera, que é uma região da raiz, vai acontecer a absorção da água e dos sais minerais, certo? Agora é o seguinte, após atravessar a epiderme, a água vai se locomover em direção ao xilema, tá certo? Nós temos duas vias, uma que nós chamamos de simplasto, que é uma via mais lenta, que é uma via onde a água vai passar dentro das células. Então vai ser muito mais lento, passa lá dentro, atravessa então ali a parede celular, passa lá no meio da célula, atravessa de novo a parede, aí atravessa a outra parede da outra célula, então olha que complicação. Agora nós temos outra via, que é uma via mais rápida, que é a apoplasto. Então ela vai passar entre as células, vai desviando ali, ó. Então percebam aqui, gente, nós temos em azul a via simplasto, beleza? E temos em vermelhinho a via apoplasto. Olha aí, vai vai então aí saindo fora das células. Então essa via apoplasto é mais rápida. Mas não é assim, vai chegando e vai entrando, não. O negócio não é fácil desse jeito para chegar no xilema, não. Presta atenção. Ao chegarem, então, na endoderme, lá nós vamos ter células que contêm as estrias de Caspary, tá certo? Nesse local aí, nessa camada, vai acontecer a seleção dos sais minerais que entram no xilema. E também vai haver regulação da água. Então presta atenção aqui. Vocês estão vendo aí escrito periciclo, depois endoderme e pelo absorvente. Na endoderme, que é essa região aí que está de amarelinho, nessa região vai acontecer essa seleção dos sais naturais e também da quantidade de água. Não é assim, vai chegando e entrando, não, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Então vai ser selecionado o que entra ali.
Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários, eu vou responder todos vocês. Combinado? Ah, e já aproveita, se você não é inscrito no canal, tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo? Já aproveita, clica nele, se inscreve e ativa as notificações, hein? Toda semana eu dou continuidade nas aulas aqui. Belezinha? Vamos lá. É o seguinte, vamos entender como ocorre a condução da seiva bruta, tá certo? Não confundam, gente, seiva bruta e seiva elaborada. Nós vamos ter a pressão positiva da raiz e vamos ter a capilaridade ajudando. Mas é só isso? Vou explicar para vocês. Vamos entender. Olha só aqui nesse próximo slide. O sentido de condução da seiva bruta é da raiz para as folhas, tá certo? Então sai do solo e chega lá na folha, tá? A árvore pode ser aquela gimnosperma que nós vimos, vocês lembram a sequoia gigante? Que tem 84 metros de altura. Essa seiva bruta vai sair lá do chão e vai chegar lá na última folha dessa árvore. Acredita? Pois é. Agora, como que isso acontece? Como que a água sobe até as folhas? Não sei. Vou mostrar para você. Olha só, nós vamos ter a pressão positiva da raiz, nós vamos ter a capilaridade e vamos ter a transpiração foliar. Então, pensa aqui comigo. Como que vai se dar essa pressão positiva da raiz? Para isso, vamos entender primeiro capilaridade. A capilaridade é uma propriedade da água, certo? Em que faz com que ela tenha capacidade de subir por tubos finos. Então, gente, olha só. Um exemplo para vocês que já deve ter acontecido com vocês. Já aconteceu, por exemplo, a pontinha da toalha ficar encostada na água e a água ir subindo ali, molhando a toalha? Então, aquilo é capilaridade. E isso vai acontecer dentro do xilema, tá certo? Além disso, lá nas folhas nós vamos ter a transpiração foliar. Então, quando acontece essa transpiração, está liberando água, não é? Então, lá em cima está saindo água, isso vai causar uma pressão positiva, a capilaridade vai ajudar também, e essa água vai conseguir sair lá da raiz e chegar lá na folha. Agora vamos entender aqui uma teoria. Temos a teoria da tensão-coesão ou teoria de Dickson. Essa teoria é o seguinte: vai ocorrer a transpiração foliar lá em cima, tá? A pressão dentro do xilema das folhas vai diminuir. Se a pressão dentro do xilema das folhas diminui, e o fluxo vai ocorrer no sentido caule-folhas, tá? Então a pressão do xilema do caule também vai diminuir, tá? Então com isso vai ocorrer esse fluxo no sentido raiz-caule. Estão entendendo aí a sequência? Aí, olha só, a coesão entre as moléculas de água e a tensão que vai existir na coluna de água dentro do xilema vai permitir a subida da água da raiz até as folhas. Beleza? Presta atenção aqui. Eu tenho aqui um corte da raiz. Vemos que no solo tem água disponível e temos os pelos absorventes que estão puxando essa água que está entrando aí por uma daquelas vias, né? E a hora que ela chega lá na endoderme, nós temos aquela seleção, né? Então entrou aí para o xilema. Aqui nós temos um corte do caule onde está mostrando aí as traqueídes. Então, nós temos a capilaridade e lá em cima ainda, na folha, está acontecendo a transpiração. Então, tudo isso causa essa pressão positiva, né? E essa tensão aí, e vai fazer com que a água suba. Entendido? Olha aí o tamanhozinho da árvore que eu coloquei para vocês verem. Então vai sair aí do chão e chegar lá em cima, hein? Vamos lá. Nutrição. Nós sabemos que as plantas são autótrofas, não é verdade? E que elas vão produzir sua própria matéria orgânica por meio da fotossíntese.
Então, antes de dar continuidade, eu quero relembrar com vocês e dar uma dica para vocês quanto à fotossíntese. Olha só, eu tenho aqui, tá? Quer dizer, tenho ainda não, vai aparecer aqui a equação da fotossíntese. Nós vamos ter 6 mols de gás carbônico, certo? Mais 12 mols de água, de H2O, que vão ser utilizados aí pelas plantas, né? Que vão ter energia através da luz solar e toda essa mágica vai acontecer na clorofila. E nós vamos ter como produto dessa reação aí, nós vamos ter C6H12O6, ou seja, glicose, mais 6 mols de oxigênio liberados para o ar atmosférico e vamos ter também a liberação de água. Então agora, gente, presta atenção nessa dica. A água na fotossíntese ela atua como reagente, mas ela também vai ser produto. Anota isso aí, não esquece disso não, beleza? Vamos lá, e as trocas gasosas, né? Vamos entender as trocas gasosas via estômatos, certo? Os estômatos são estruturas formadas por 2 células guardas, que são fotossintetizantes. Nós temos as células subsidiárias, que estão ao redor das células guarda, tá? E temos o ostilo, que é a abertura, que vai ficar ali entre as células guarda. Vamos entender o que vai acontecer para ocorrer essa abertura. Aqui, nesses carinhas, então, nos estômatos, vai haver a entrada do CO2, vai acontecer toda a mágica da fotossíntese e vamos ter a liberação de oxigênio. Mas, para que isso aconteça, nós vamos ter a abertura dessas células guarda. Vou explicar como que acontece. Essa abertura ou fechamento vai ocorrer de acordo com alguns estímulos. Nós temos aí a entrada de potássio, certo? Então, com a entrada vai acontecer a diferença de concentração entre as células subsidiárias e as células guarda. Então, ela vai puxar água, não vai? A osmose vai ocorrer. Então, ela vai encher de água. Então, quando ela enche água, ela abre. Ah, agora eu entendi! Agora, e o fechamento? Vai ser o contrário. Vai modificar, então, essa concentração. A concentração se torna maior nas células acessórias ou subsidiárias, mesma coisa. E as células guarda, elas esvaziam, então acontece o fechamento. Então há a saída de potássio, a água sai das células guarda e entra, então, nas células acessórias ou subsidiárias. Com isso, há o fechamento. Beleza? Mas também há alguns fatores que vão interferir, tanto na abertura quanto no fechamento dos estômatos. Presta atenção. Nós temos a luminosidade, por exemplo. A luminosidade vai fazer com que haja abertura ou fechamento. A concentração de gás carbônico, a mesma coisa, e a disponibilidade de água. Então, aqui temos 3 fatores que interferem diretamente nessa abertura, então, dos estômatos. Vou falar de cada um. Olha só, luminosidade. Geralmente, durante o dia, os estômatos estão abertos, tá certo? E à noite eles vão fechar. O dia, nós temos a luz. A luz faz com que ocorra a fotossíntese, não é? Aliás, a energia luminosa é utilizada pela planta para realizar a fotossíntese. Com isso, acontece a abertura dos estômatos, então as trocas gasosas. Entra CO2 e sai oxigênio, como nós vimos anteriormente, tá? Agora, e quanto à concentração de gás carbônico? Esse aqui também vai influenciar. Presta atenção. Baixas concentrações de CO2 fazem os estômatos abrirem. Por quê? Porque nós sabemos, não sabemos? Que o CO2 tem que ser sequestrado
para acontecer a formação da matéria orgânica. Você sabe isso? Olha só, se você não sabe, eu vou deixar aqui um link para você ser redirecionado para a aula sobre metabolismo energético. Você vai lá, assiste, entende a fotossíntese, depois você volta aqui, combinado? Então vamos lá. Baixa concentração, abre. Alta concentração, fecha. Beleza? Até aqui tá entendido de boa, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o que mais? Isso aconteceu devido à adaptação das plantas à fotossíntese. Olha aí que interessante, gente. Todos os organismos vivos desenvolvem suas adaptações, né? Para serem beneficiados, é claro. E nós temos também, olha só, a disponibilidade de água. Presta atenção. Pouca água vai fechar os estômatos. Por quê? Não quer que a água seja liberada na forma de vapor, na transpiração. Agora, muita água, os estômatos se abrem para que a água saia ali na transpiração. Beleza? Na transpiração foliar. Se você não acredita que as folhas aí transpiram, pega aí um saco plástico, amarra em um galho aí com algumas folhas lá dentro, deixa um tempo. Quando você voltar, você vai ver que vai ter água ali dentro daquele saquinho. Inclusive, isso é uma coisa que eu aprendi no exército, né? Quando a gente estiver sem água no meio do mato, tá certo? Então, isso daqui é uma adaptação à economia hídrica também aí, ó, que a planta desenvolveu aí na sua evolução. Belezinha? Então, meus queridos e queridas, se vocês gostaram mesmo dessa aula, deixa aí aquele like que me ajuda muito no canal, beleza? Se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal, belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!